Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao 31, diz assim: E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondendo-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Nós lemos aqui que um escriba, provavelmente um fariseu, nem todo escriba era fariseu, mas muitos o eram. Mas um fariseu fez aqui uma pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ou seja, qual é o mais importante, qual é o maior? No entanto, essa pergunta foi a segunda pergunta que veio na discussão daquele momento em que eles se encontravam. Se a gente voltar para o versículo 18, nós lemos do 28, né, ao 32, ao 31. Se a gente voltar para o 18, a gente vai ver a conversa, o contexto, a discussão que estava ali ocorrendo. O versículo 18 de Marcos 12 diz assim: Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo... Bom, eu não vou fazer a pergunta que os saduceus fizeram, porque não vem ao caso, mas foi aquela pergunta onde um veio e disse: um homem casou com a mulher, não teve filhos, aí o irmão dele foi e casou com a viúva, ele também não teve filhos, aí veio o irmão e casou com a viúva, também não teve filhos, e assim por diante. Aí quando eles morrerem, e quando chegarem no céu, ela vai ser a esposa de qual dos irmãos? Bom, a primeira coisa que você tem que entender sobre os saduceus é que eles não acreditavam no céu, nem no inferno, nem em nada espiritual, nem anjos, nem demônios, nem diabo, nem nada. Então, o fato que eles estavam perguntando, os saduceus estavam perguntando isso a Cristo, era para o testar, para tentar fazê-lo tropeçar, porque os saduceus não tinham essa crença no mundo espiritual. Os saduceus eram um grupo parecido com os fariseus, só que eles não tinham lá muita influência política, tanto quanto os fariseus, mas enfim. Então a pergunta que foi feita pelos saduceus foi uma pergunta para testar, para provar, para tentar fazer Cristo tropeçar em alguma coisa. Não era uma pergunta feita de genuíno interesse ou sinceridade, não queriam aprender nada, queriam só armar confusão. Aí no versículo 28, que a gente leu, o fariseu, não o saduceu, o fariseu que tinha ouvido a pergunta, e fala que a gente leu aqui, que tinha os ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem. Então esse fariseu que fez a pergunta, que nós vamos tratar daqui a pouco, mas ele ouviu os saduceus fazer a pergunta, ele viu a resposta que Jesus deu, e ele basicamente falou: tome, porque os fariseus e os saduceus, esse escriba, eu estou deduzindo que ele era fariseu, não sei por certo, mas provavelmente, os saduceus e os fariseus, e os escribas e os fariseus, não se bicavam. Então o fato que Jesus respondeu bem, ou seja, deu um cala-boca nos saduceus, ele gostou. Mas aí ele fez outra pergunta, que provavelmente, cá entre nós, foi feita para testar Cristo também. Para testá-lo também. E a pergunta dela foi: qual é o primeiro, ou seja, o mais importante dos mandamentos? E Jesus, então, ele responde, como ele costumava fazer, com a palavra de Deus. Você lembra que no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, durante os 40 dias em que não comeu, não bebeu nada, o diabo veio para ele e o tentou, e toda vez que o diabo vinha tentá-lo, ele respondia com o quê? Com a palavra de Deus. Então aqui você pode imaginar que esse escriba estava fazendo um papel de diabo, porque estava tentando testá-lo também. Estavam tentando, assim como o diabo fez no deserto, esses saduceus perguntando a pergunta da mulher que casou com 8 irmãos, e esse escriba também queria testá-lo. Eles estavam fazendo o papel do diabo, estavam querendo testá-lo, prová-lo. Antes de prosseguir isso, eu quero falar, esse costume
que o irmão casar com a viúva com a cunhada, com a viúva do irmão, fazia parte da lei. Não era errado. Era inclusive obrigado, para que aquele irmão que morreu, não teve filhos, os filhos que forem tidos pelo irmão que casou com a viúva seriam dados como descendência do falecido. Então não era nada fora do normal, não era errado nem ilegal, era algo que era esperado, era comum. Mas enfim, aí voltando aqui para a pergunta do escriba que disse, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu com a palavra de Deus. Jesus está citando diretamente Deuteronômio 6. Lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 7, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Jesus respondeu verbatim, exatamente. Aí ele continua no versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí acrescenta, versículo 7. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-se. Mas aqui a gente vê que o que começa a frase, tanto em Deuteronômio 6, versículo 4, quanto em Marcos 12, versículo 29, é a frase, ouve Israel. E esse é o tema de hoje, ouve Israel. E o que ou a quem devemos ouvir? É o que nós vamos ver esta noite. Olhe para Deuteronômio 6, 3, que foi o que Jesus citou na resposta. Ele citou Deuteronômio 6,4, onde diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor. Então, eu quero que olhando no versículo anterior, no versículo 3, que vem logo antes disso, Deuteronômio 6,3 diz assim, ouve, pois, ó Israel. Você veja, o versículo 3 e o versículo 4 começam com o quê? Ouve Israel. Então diz assim, versículo 6, Deuteronômio 6,3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te prometeu o Senhor teu Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Então, ouve Israel. Nós não somos Israel, mas nós devemos ouvir. Devemos ouvir. Ouvir a quem? Primeiramente, ouvir a Deus. Aqui Deus está dizendo, ouve, pois, ó Israel. E nós ouvimos, a grande recompensa do ouvir é que nós somos abençoados por ouvir. Nós lemos aqui no versículo 3, muito te multipliques, e depois fala, na terra que mana leite e mel. Então, se nós ouvirmos a Deus, nós seremos muito multiplicados, ou seja, nós vamos ser muito abençoados. Lembrando que a nação de Israel começou com uma família, e essa família então cresceu com o tempo, e ainda não era muito grande, mas ela se dividiu em 12 tribos dos filhos de Jacó, onde foram conhecidos como Israel. Aí passou o tempo no Egito, cresceram no Egito, na escravidão, saíram, mas ainda eram um povo pequeno. E o grande desejo do povo era crescer, multiplicar. E eles precisavam crescer e multiplicar, porque a terra prometida era muita terra. Muita terra. É um dos motivos porque Deus não deu toda a terra prometida. Que ele falou, eu tenho que esperar para te dar aos poucos, para vocês crescerem, vocês se multiplicarem. Porque é muita terra para pouca gente, vocês não vão dar conta. E vai acabar sendo invadidos, animais, e vai ficar tudo selvagem. Então vocês precisam multiplicar. Então a multiplicação, o aumento da nação, era diretamente a reflexão de uma bênção que Deus traria. Então ele fala, se vocês ouvirem Deus, vocês muito vão te multiplicar, vai se multiplicar na terra que mana leite e mel. Mais uma vez, numa terra que mana, que flui, que tem abundância de leite e mel. Como? Se eles ouvissem, mas se tão somente ouvissem, mas não era só um ouvir de bater frequência sonora nos tímpanos da gente, não.
era ouvir e atentar. Ouve, pois, Israel, e atenta. Ouve e atenta. Se você ouvir e não atentar, não tem bênção, não tem multiplicação, não tem terra que mana leite, nada. Ouça e atenta. Tudo começa com ouvir. Nós não podemos atentar. O que seria atentar? Obedecer, seguir, fazer. Mas nós não podemos atentar se nós não primeiro ouvirmos. Mas só ouvir não basta. Tem que ouvir e atentar. O que especificamente e principalmente seria ouvir e atentar? Versículo 29, que nós lemos em Mateus 12. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a primeira coisa para a gente ouvir e atentar, a coisa mais importante para a gente ouvir e atentar, ou seja, ouvir e gerar uma reação, ouvir e haver uma repercussão, é ouvir e frutificar, resultar na nossa vida. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Nós temos que atentar a isso. O versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então veja bem, o que é ouvir e atentar? É a gente ouvir e atentar ao quê? Deus é o único. Não há outro. Não há outros, não há outro. Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Agora veja a correlação entre o versículo 29. Senhor Deus é o único Senhor. E versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Essa palavra, pois, ela é muito importante. É pequenininha, você lê, você nem percebe direito, mas essa palavra, pois, ela é fundamental para a gente entender o que Deus está querendo dizer aqui na sua palavra. Tá? Esse pois significa o quê? Ele significa, portanto. Nesse caso, assim sendo, por causa disso. Então, o que Deus está dizendo? Só existe um Deus. E amarás o Senhor teu Deus, pois. Nós devemos amar a Deus porque Ele é o único Senhor, é o único Deus que é digno de ser amado. Se nós amamos a Deus, é porque nós reconhecemos que Ele é o único Deus. Se nós não amamos a Deus, é porque nós não estamos reconhecendo a singularidade que é Deus. Nós estamos dividindo o nosso amor com outros deuses, com outras coisas, com outros senhores. E aqui está dizendo muito claramente, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amará pois o Senhor teu Deus. Porque Ele é único, você deve amá-lo. E aí fala como? Devemos amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Mas para você amar a Deus dessa forma, note, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Não é para você e eu dividirmos o nosso entendimento, nossas forças, nossas almas, é em amar um outro Deus, uma outra deidade, um ídolo. E muitas vezes isso é justamente o que acontece. Existem crentes no mundo inteiro que dizem amar Deus e até talvez amem Deus, mas não de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma. Por quê? Porque Deus não é o único Deus. Ele é um Deus. Aí tem um Deus do dinheiro, tem um Deus do lazer, tem um Deus do prazer, tem um Deus da fama, o Deus do sucesso, o Deus disso, o Deus daquilo. Então não estão amando Deus como Deus manda. Se Deus é o único Deus, Ele deve ter todo o nosso entendimento, todo o nosso amor, toda a nossa alma, todo o nosso ser deve ser dirigido a Ele. Por quê? Porque Ele é o único Deus. E se nós estamos dividindo, é porque nós estamos tendo outros deuses com D minúsculo. E esse é o grande problema com Israel. Você vê a história deles no Velho Testamento constantemente. Era uma constante batalha com ídolos, mundanismo, o tempo todo. Outras religiões.
Eles diziam crer em Deus, eles diziam amar a Deus, mas não de todo o entendimento, de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Eles dividiam. E Deus falou lá no começo, lá em Deuteronômio, quando a lei foi dada: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, o ama à força. Ou seja, não sobra para mais ninguém. Se eu estou amando totalmente o único Deus, não sobra nem 1% para aquilo que não é o Senhor Deus. Então devemos ouvir a Deus. E quem não ama a Deus, dessa forma, de todo o coração, todo o entendimento, todas as forças, é porque ainda não registrou que o Senhor nosso Deus é o único. É o único que é digno da nossa atenção, do nosso amor, da nossa fidelidade, da nossa devoção. O único, não tem outro. Jesus falou sobre isso. Pessoas que têm outros senhores, lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se você ama Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, todas as suas forças, como é que você vai arrumar tempo e amor para dar atenção para Mamon ou qualquer outro Deus? Você não vai. Você não vai. Por isso que é importante. Ouve, Israel. Ouve, povo de Deus. O nosso Deus é o único. O único. Não tem outro. Não é dinheiro, não é esporte, não é carreira, não é moda, ser popular, ser nada. Nada interessa. O que interessa é que o nosso Deus é o único Senhor. E devemos amá-lo com todo o nosso ser. Qualquer coisa a menos não é correto. Ouvir a Deus é de tamanha importância. Se amamos Deus com a nossa devoção, com o nosso entendimento, com nossas forças, nosso tudo, quando Deus fala, nós ouvimos. Ouve, Israel. Quando Deus fala, ouça e atenda. E nós devemos ouvir e atender. Mas é de tamanha importância que quando o escriba perguntou qual é o primeiro dos mandamentos, no versículo 28, qual foi a resposta que Jesus deu no versículo 29? Ouve, Israel, vírgula. Agora é interessante, porque o mandamento é um verbo que está mandando você fazer ou não fazer alguma coisa, tem que ter um verbo. Só que quando a gente vê a resposta que Jesus deu, lá no versículo 29, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Cadê outro verbo no versículo 29? Não tem. Tem no versículo 30. Mas o versículo 30 que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Isso é uma consequência do versículo 29, que é o quê? É você saber que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É consequência. Se você sabe que Deus é o único Senhor, então a consequência é: ame a Ele exclusivamente e totalmente e integralmente. Então você veja então qual é de fato o primeiro mandamento. Ouve. O primeiro mandamento, o mais importante mandamento é: ouve, Israel. E quando nós ouvimos e registra, a consequência disso vai ser que nós vamos amá-lo de todo entendimento, todo coração, toda força, assim por diante. Mas essa é a importância do ouvir. Ouve, Israel. Esse é o primeiro mandamento. Ouve, Israel. Ouve. E o nosso primeiro mandamento e nossa responsabilidade é ouvir. Ouvir quem? Ouvir Deus. Ouvir Deus quando Ele fala nas Escrituras. Ouvir Deus quando Sua palavra é pregada. Ouvir Deus e não só ouvir, como nós já vimos. É ouvir e atender. É ouvir e obedecer. Mas como eu disse, você não pode obedecer, você não pode atender sem primeiro ouvir.
Israel. Ouve. Você vem para o culto para ouvir o quê? Minhas palavras bonitas, minhas opiniões, o que eu acho, o que eu penso? De modo algum. E se você veio esperando saber minha opinião e minhas palavras, você vai sair aqui decepcionado, porque eu não estou aqui para dar minhas opiniões e as minhas palavras, mas para pregar a palavra de Deus, as opiniões e mandamentos e verdades de Deus. Ouve. Tem muita gente que não dá importância. Tem muita gente que isso aqui é secundário. Se der vontade, se der tempo, se não estiver chovendo, se eu tiver afim, aí talvez eu vá. Talvez alguém venha, está aqui, mas está pensando no jogo, está pensando aqui, está pensando no amanhã, está lembrando de ontem, está tendo uma soneca, enfim. Está aqui, mas Deus fala o quê? Ouve, Israel. Ouve. Preste atenção. Escute, ouça, atenda. Porque o atender começa no ouvir. Se não ouvir, você não vai atender. Se não atender, não vai ser abençoado. Não vai ter multiplicação. Não vai ter a terra que mana leite e mel, que é a terra prometida. Deus tem uma terra prometida para cada um de nós. Ele tem uma vontade que é boa, é perfeita, é agradável. E só nós vamos chegar lá se ouve Israel. Ouve Israel. E atende. Obedeça, siga. Precisamos ouvir a Deus. Deuteronômio 6, versículo 5. Esse ouvir é um ouvir frutífero, é um ouvir que gera resultados. Mais uma vez, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Veja que aqui não é um amor emocional, ocioso, infrutífero e passageiro. Não é um amor circunstancial. Eu consegui um emprego, então vou amar a Deus. Perdi o emprego, odeio Deus. Não é um amor barato. Esses resultados são uma herança para nossos filhos. Olha o versículo seguinte, ou seguinte do seguinte, versículo 7 de Deuteronômio 6. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Nós temos uma responsabilidade de passar isso aos nossos filhos. Não é minha responsabilidade. Não é a responsabilidade das professoras e das irmãs e dos irmãos que trabalham com crianças e jovens nessa igreja. Eles ajudam, é um ministério, e eu sou grato por Deus, e você, que é pai de crianças, de jovens, deveria ser grato também por eles, que eles fazem um excelente trabalho, um trabalho de sacrifício. Mas sabe que a responsabilidade não é deles e não é do pastor. A responsabilidade, diz aqui, teus filhos. Eu só tenho uma filha nessa igreja. Ela já está grandinha. A responsabilidade de ensinar cai sobre os pais. E isso deve ser feito, ensinarás a teus filhos. Como? Delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho e deitando-se, levantando-se. Ou seja, o dia inteiro, quando você levanta de manhã, quando você deita à noite, sentado em casa, andando pelo caminho, todo dia, qualquer oportunidade. Falando, delas falarás. Tem que estar presente. Tem que falar. Tem que dar tempo. Os nossos filhos nos veem orando. Quando temos um problema, uma dificuldade, os nossos filhos nos observam indo a Deus e clamando o poder de Deus e a força de Deus e o livramento de Deus. Eles veem isso. Eles nos veem agradecendo a Deus pelo nosso alimento cotidiano. Mesmo quando você janta fora, no restaurante, na pracinha, no fast food desses que tem com trailers na praia,
Não interessa, um acarajé, um pastel. Deus vê. Mas pastor, até isso, por quê? Você não é grato não pelo pastel nosso de cada dia, ou pelo acarajé nosso de cada dia? Eu não como pastel, é um dos piores alimentos do mundo, mas fica para outra hora. Quer morrer logo? Coma pastel. Aí toma um caldo de cana em cima, vai morrer mais logo ainda. Né, Micael? Que é a chegada num pastel que... Só que ele toma com Coca-Cola, para morrer mais rápido ainda. Isso é vontade de ver Jesus. Eu quero ver Jesus logo. Me dê 2 pastéis aí, uma Coca de 1 litro. Isso é o amor com Jesus. Mas enfim. Eu não nego. Pastéis são deliciosos, mas... temos que tomar conta do templo, amém? Pois é. Então, nós como os pais precisamos estar falando, ensinando. Deus deve ser real e presente. Sabe, muitas vezes Deus ele é real domingo, quando vai para a igreja. Aí de domingo até o próximo culto, na quarta-feira, Deus é um estranho, ninguém fala de Deus. Seu filho te vê com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Seu filho te vê orando. Não precisa fazer show, não. Mas se nós orássemos o bastante, nossos filhos iam saber disso. Cadê manhã? Ela está no quarto orando. Nós temos que ensinar primeiramente por exemplo. Por exemplo. E não mandar os filhos para o culto, mas eu não vou, mas mandou os filhos. Por quê? Estou muito ocupado. A criança pensa crescendo o quê? Já sei. Igreja para criança. Eu não vejo a hora de eu crescer, porque aí não vou para a igreja mais. Pensa que não, é? Pensa que não pensa assim não, as crianças. O que é importante para os pais, vai ser importante para as crianças. O que é importante? Deus é importante. Você fala ao deitar, ao levantar, ao assentar e caminhar. Você fala? É real na sua vida? Ou é apenas um apetrecho, uma decoração, um enfeite na sua vida? Que não seja assim. É para ser uma herança. Qual o segredo? Aí vem o versículo 6, que fica entre os 5 e o 7, sobre amar a Deus. O 5, versículo 7, sobre ensinar os filhos. Aí o versículo 6 fala, e estas palavras que hoje te ordenam estarão no seu coração. Agora veja que interessante. Essas palavras estarão no seu coração. Aí fala, e delas falará. O que a boca fala? Abundância de onde? Coração. A boca vai falar da abundância do coração. E aqui, Deus está dizendo, essas palavras estarão no teu coração. Sabe por que muitas vezes nós não falamos ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao sentar, ir na casa, no caminho? Nós não falamos porque não estão aqui. Porque se estivessem aqui, com gosto, e transbordando, não precisam nem lembrar, é algo natural, é algo que transborda, sabe? Se eu encho esse copo aqui de água até transbordar, a água vai transbordar, a água vai sair, eu não preciso virar o copo, ela vai sair naturalmente. Quando o nosso coração está cheio e transbordante, e pleno, cheio das palavras de Deus, vai sair pela boca. Não precisa espremer, não precisa apertar, não precisa moer, sai, por conta própria. Estarão no teu coração. Mas para estar no coração, ela primeiro precisa o quê? Tem que entrar. Ouve Israel, ouve Israel. Se nós ouvirmos, vai estar no coração. Se está no coração, nós vamos falar. Nós vamos fazer, nós falaremos e nós agiremos, nos comportaremos, nos portaremos como sal e como luz. Por quê? É o que está no coração. Como chegou lá? Ouve, Israel. A importância de ouvir. Muitos não ouvem, porque muitos nunca aprenderam a ouvir. Abra comigo para 1 Reis 19. Isso aqui é um episódio na vida de Elias, e quando eu li isso pela primeira vez, mais de 30 anos atrás,
Eu não entendi direito o que é que Deus queria dizer com aquilo. O que eu vou ler agora. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 11. Isso aqui é... Deus levou Elias para uma montanha. Versículo 11. E Deus lhe disse, sai para fora. Que Elias estava como se fosse numa fenda da rocha, estava aqui meio que dentro, não era bem uma caverna, mas quase. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, está dizendo aí, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Se nós atentarmos para os ventos e os terremotos e os fogos e as aflições, desafios e problemas das nossas vidas, nós não vamos ouvir aquela voz mansa e delicada. Mansa e delicada quer dizer uma voz baixinha. Você vê um forte vento, é alto. Passa um fogo, você vê. Tem um terremoto, você sente. Mas nós temos que viver pela fé, não pelo que nós vimos, sentimos, mas pela fé. E a fé é a gente parar, não ligar para o terremoto, nem para o fogo, nem para o vento, e ouvir aquela voz. Deus estava na pequena e suave voz. E se nós não aprendermos a atentarmos para a pequena, suave, delicada voz, nós vamos sempre estar atentando para os furacões, os fogos e os terremotos. E nós não vamos ouvir. Nós não vamos ouvir, nós não vamos atentar, e nós não vamos atentar porque não está no coração. Nós temos que ouvir para colocar no coração, para aquilo gerar uma reação nas nossas palavras e em nossas ações. Muitos não aprendem a ouvir. Eclesiastes 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Esse versículo é tão contemporâneo com os dias em que vivemos. É absurdamente contemporâneo. Eclesiastes 5:1. Olha o que ele está dizendo aqui no contexto que estamos falando sobre ouvir. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se... O que é chegar-se? É você chegar, você entrar, você estar presente, se fazer presente na casa de Deus. Para o quê? Para ouvir. Chegar na casa de Deus para ouvir. Ouvir. É melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem. Sabe por que não sabem o que fazem? Porque não ouvem. Eles não ouvem. Eles não escutam, eles não ouvem, eles não sabem o mal que fazem. E no mundo inteiro existem multidões de igrejas que fazem mal achando que estão fazendo bem. Cometem heresias e doutrinas falsas achando que estão fazendo bem. Por quê? Não ouvem. Ouve, Israel. É melhor chegar para ouvir. O problema é que tem muita igreja, muita casa de Deus, que você chega para ouvir e você não ouve nada. Por quê? Porque não se prega. Canta, dança, pula, rebola, tem luz colorida, é gelo seco, tem tudo. Só não tem a pregação da palavra. E quando se prega, uma coisa sem pé sem cabeça, que não está alinhando com a Bíblia. Então aqui, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor. Mas para ouvir o quê? Ouvir a banda tocar, ouvir algum falso mestre despejar besteiras aqui. Não, é chegar para ouvir a palavra de Deus. A fé
vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouve, Israel. Ouve, Israel. Sacrifício de tolos. O que é isso? Não, é o sacrifício que pessoas tolas fazem. Tipo o quê? Eu vou para aquela igreja. Vou fazer uma oferta. Eu vou ser batizado, vou ser membro, vou frequentar, achando que isso é o sacrifício, que é isso que Deus quer. Deus não quer isso. Deus quer que você venha e você ouça. Então, a primeira coisa, cuidado onde você vai. Tá? Vocês todos estão de parabéns que estão aqui, tá bom? Mas tem muita gente que vai para... Eu já fui com pessoas que vão para igrejas, estão insatisfeitas com essas igrejas, reclamam para mim, dizem absurdos que ouvem, absurdos que ocorrem lá dentro. Eu digo, você está preso lá? Alguém está amarrando você lá? Por que não sai, nem muda de igreja? Muitas dessas pessoas estão lá até hoje. Vai entender? Sabe o que é isso? É sacrifício de tolos. A pessoa talvez vem para uma igreja, participa de algum pseudo show de rock cristão, achando que isso está agradando a Deus. Isso é sacrifício de tolos. Não louvor em espírito e em verdade. E outra coisa, quem diz que louvor é igual a música? Louvor pode ser oferecido como música, é verdade, mas louvor em si não tem nada a ver com música. Nada a ver com música. Pode ser, mas não necessariamente. Louvor é um coração transbordante de gratidão e amor pelo que Deus é, pelo que Ele fez. Você pode expressar isso com música, música que agrada a Deus, é claro. Ou pode ser feito, por exemplo, quando você obedece a Deus, você está o louvando. Quando você atenta para a palavra de Deus, você está o louvando. Quando você vai evangelizar, testemunhar, falar alguém de Jesus, você está louvando Deus. Quando você diz não para o pecado e sim para a santidade, você está louvando Deus. Quando você diz não para a mentira e sim para a verdade, você está louvando Deus. Quando você faz aquilo que é certo e agrada a Deus, você está louvando Deus. Ah, não, precisa que louvar a Deus, era só e aí, pronto. Não. Eu não quero colocar porcentagens, porque não cabe bem fazer isso, mas louvor é uma pequena porcentagem, louvor é musical. A grande parte do louvor é o jeito que você vive, como você se porta, o testemunho que você dá. Isso é louvor. Verdadeiro louvor. As palavras que saem da sua boca. O sal que salga. A luz que brilha. Isso é louvor. Jesus falou que a vossa luz, o quê? Brilhe. Para que o quê? Para que os homens vejam suas boas obras e o quê? E glorifiquem vosso Pai que está no céu. Louvor, através do quê? Brilhando como boas obras. Enfim, sacrifício de tolos, é por aí em diante. Então, primeiro mandamento, ouve, Israel. Ouvir a quem? A Deus. Quando você ouve a Deus, é uma porta de entrada para o coração. Quando está no seu coração, vai sair pela boca e pelas ações. E pela vida que a gente vive, pela luz que a gente brilha, pelo sal que nós salgamos e preservamos o mundo. Sal preserva. E é o povo de Deus que preserva este mundo. Olha comigo para Eclesiastes capítulo 5. Primeiro mandamento, ouve. Ouve quem? Ouve a Deus. Mas também devemos ouvir os outros. Ouve Deus, mas também ouvir os outros. Eclesiastes 5, e versículo 1. Perdão, versículo 2. A gente leu o versículo 1 de Eclesiastes 5 agora há pouco. Eu vou ler só para contexto. Eclesiastes 5, 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus.
porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Agora o 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as suas palavras. Nós não podemos ouvir direito e falar ao mesmo tempo. Não, você não tem um dom. Não existe o dom de ouvir e falar ao mesmo tempo. Sejam poucas as tuas palavras. Nós ouvimos para sermos abençoados, primeiramente, mas também nós podemos ouvir para abençoar. Ouvir para abençoar. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Poucas palavras, pronto para ouvir, tarde para falar. Aí continua, tarde para se irar também. Deus nos criou com uma capacidade, uma habilidade de ouvir maior do que a de falar. Se você olhar a anatomia humana, Deus nos deu 4 portas de entrada para o coração. 2 olhos, 2 ouvidos. Para ouvir. Pastor, eu não ouço com os olhos. Eu falei, porta de entrada. Tá? Você pode ouvir, você pode ver. São as portas de entrada. E só uma porta de saída, a boca. Da abundância do coração, sai por onde? A boca. Então nós temos 4 portas para a gente ouvir e receber. E temos uma porta para falar. Então nossas palavras devem ser poucas. Devemos estar prontos para ouvir e tardios para falar. E até no nível interpessoal, que acontece muito, é que quando você está conversando com alguém, ou você está ouvindo alguém, especialmente quando você está discutindo, tendo uma espécie de debate, você ouve uma parte, aí você pausa. Porque agora você não está mais ouvindo, agora você está pensando o que você vai responder. E você não está mais ouvindo o que outra pessoa está falando. Você desligou o ouvir, você ouviu bastante, você desligou o ouvir, agora você está pensando, ok, vou responder o que essa pessoa... E você não está ouvindo o que a pessoa está dizendo. Erro muito grave. E não é justo. Porque o triste é que você vai responder baseado naquele pouquinho que você ouviu. E muitas vezes a pessoa passa vergonha. Porque enquanto você está maquinando a sua retórica, a sua resposta, a pessoa talvez já abordou e respondeu a pergunta que você vai fazer. Aí você faz a pergunta e a pessoa fala, eu acabei de falar isso. Por quê? Porque não ouvimos. Ouve Israel. Tem muita gente que não ouve Deus, sabe por quê? Porque eles estão achando que sabem mais do que Deus. Não estão ouvindo Deus. Tem alguma coisa na palavra que nos afrontou, nos desafiou, nos acusou. Então a gente para, não quero ouvir mais, eu quero primeiro agora justificar, eu quero agora trazer... E nós paramos, nós não vamos adiante. Porque alguma coisa nos afrontou. Aí nós fazemos basicamente isso. Não quero mais ouvir Deus. Chega, basta, não quero mais saber. Talvez o pastor está pregando aqui alguma coisa. Vai falar alguma coisa que toca algum nervo.
Em vez de você ouvir o porquê que o pastor está falando aquilo, você já está na sua cabeça. Não, mas é porque o pastor não sabe disso, é porque no meu caso... Você está se justificando, você não está ouvindo mais. Ouve, Israel, ouve, ouve. Que através do ouvir. Ouvir antes de responder é o que devemos fazer. Ouvir e ouvir por completo. Provérbios 18, 13. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. Acabei de falar. Passa vergonha. Por quê? Porque respondeu antes de ouvir. Eu só começa a fazer uma pergunta, já tá aqui, o que eu vou dizer? Ele nem ouviu a pergunta direito. A estultícia. Provérbios 1, versículo 5. Devemos ouvir não só a Deus, mas aos outros. Ouvir pessoas sábias. Pessoas sábias são mensageiros da sabedoria. Devemos ouvir os mensageiros da sabedoria. Provérbios 1, 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. O sábio vai ouvir. Vai ouvir. Ele vai ouvir e vai crescer em conhecimento. E o entendido vai adquirir sábios conselhos. Por quê? Ouvir. Ouvir. Ouve, Israel. Provérbios 8, 33. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Se você ler o Provérbios 8, está falando sobre a personificação da sabedoria. Quando fala que me dá ouvidos, é a sabedoria falando. Tá? A sabedoria foi personificada e ali fala. Então, ouve a instrução e sede sábios. Como é que você é sábio? Ouve. Ouve. Se você não ouve instrução, tem gente que é tão orgulhoso que são incapazes de ouvir instrução. Você vai ensinar alguém a dirigir um carro. O cara não tem carteira, não dirige. Você vai ensinar. Você pega a marcha. Eu já sei. É assim. Aí não aperta a embreagem, moe a marcha todinha. Não, mas é assim. Não, eu já sei. Quando você encontrar alguém assim, faz assim, ó. Tchau. Que você vai se irritar, vai irritar ele e vai ser um desastre. Ah, já sabe? Então, te vira então. Tchau, passe bem. Tô fazendo o que aqui? Já sabe? Tem gente que é tão orgulhoso. Você dá um conselho, eu vou fazer o contrário. Eu acho que isso é um mecanismo inconsciente, ou não, de dizer, me deixa em paz. Rapaz, não faça isso, não. Agora que eu vou fazer, para quê? Para a pessoa parar de me dar instrução. Parar de me dar conselho. Eu não quero conselho. Tudo que a pessoa mandar eu vou fazer o contrário. Quando eu vejo isso, então o que eu faço? Ok. Dobra a esquerda. Eu vou à direita. Por quê? Porque eu não quero me frustrar e eu não quero te frustrar. Então, ouve, receba instrução. Quer não? Ok. Aqui na igreja, quer aprender, eu ensino. Quer conselho, eu aconselho. Mas se você não quer, mas pastor, você viu e não falou nada. Eu vi e não falei nada. Por quê? Se eu já vi em você um desgosto por instrução, para que eu vou perder o meu tempo e o seu? Para que eu vou me frustrar, lhe dando instrução que eu sei que você não quer? Então, tudo bem. Mas entenda, o meu silêncio não é aprovação. Só porque eu não falo nada, não quer dizer que eu concordo com o que você está fazendo. Ouve instrução. Ou melhor, busque instrução. Mas enfim. Bem-aventurado o homem que dá ouvidos. Quer ser bem-aventurado? Dê ouvidos, ouça. Mas não é o ouvir, entrar por aqui e sair por aqui. É o ouvir e atender. Será bem abençoado. Último, Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Interessante. Você ouve o conselho, recebe a correção. Correção, sabe o que é correção? Correção é isso aqui, ó. É uma lapada. Correção. Por quê? É para você ir para cá.
Está vindo para o lado errado? Correção é o quê? É correção. Receba a correção. Eu não estou dizendo isso fisicamente, gente, tá? Mas a vida vai trazer correção. Aprenda com seus erros. Ou melhor ainda, aprenda com o erro dos outros. Isso é sabedoria. Então receba a correção, ou diretamente, ou através de outras pessoas, receba a correção. Aqui fala, para que no fim seja sábio. Que o fim de quê? Quando você recebeu a correção, você agora está mais sábio. Por quê? Você aprendeu que não é por aqui. Agora o triste é isso. Aí vai ser burro assim em algum outro lugar. Aí no fim você não é sábio. Por quê? Não recebeu instrução. Você repetiu o mesmo erro, vez após vez após vez, correção, lapada após lapada. Gostaram do meu efeito sonoro? Passei a tarde inteira praticando isso. Para que no fim sejas sábio. Olha, o sábio geralmente é alguém que já levou tanta lapada, talvez mais do que você, só que ele aprendeu. E o que o sábio pode fazer é te ensinar a não levar tanta lapada quanto ele levou. Não ter tanto tropeço, tanto sofrimento quanto ele teve. Então ouve, recebe instrução, para que no fim você seja sábio. Aí você pode ajudar outra pessoa. Se não, tudo começa com o quê? Ouve Israel.